A revelação de Deus, mergulhando no estudo sobre conhecer a Deus e suas manifestações na história. Historicamente, as duas maneiras por meio das quais Deus tomou a iniciativa de revelar a si mesmo foram chamadas de revelação geral e revelação especial. A revelação geral inclui tudo o que Deus revelou no mundo à nossa volta, inclusive o homem, ao passo que a revelação especial inclui várias maneiras que ele usou para comunicar sua mensagem, compilada na Bíblia. A revelação geral algumas vezes é chamada de teologia natural, e a revelação é chamada de teologia revelada. Mas claro que o que é revelado pela natureza também foi revelado na teologia. Alguns autores usam o termo pré-queda para designar a revelação geral e o pós-queda ou sotérica para a revelação especial. Contudo, a revelação geral quanto a revelação especial provém de Deus e são a respeito de Deus. Característica da revelação geral. A revelação geral é exatamente o que o nome indica, geral. Ela é geral em sua abrangência, ou seja, afeta todas as pessoas, conforme vemos em Mateus 5,45 e Atos 14,17. É geral no aspecto geográfico, ou seja, encobre todo o planeta, conforme Salmos 19:2. Ela é geral em sua metodologia, ou seja, utiliza meios universais, como o calor do sol, conforme podemos ver no versículo 4, 6 desses Salmos, e a consciência humana, conforme vemos em Romanos 2, 14 e 15. Assim, essa revelação afetaria todas as pessoas, independentemente de onde estejam ou da época em que tenham vivido, pode trazer luz e verdade a todos, mas se rejeitada, trará condenação. Vamos ver aqui os meios da revelação geral. A revelação geral chegou à humanidade de muitas maneiras. Vamos analisar aqui alguns pontos. O primeiro ponto seria pela criação. A afirmação, de maneira simples, essa linha de evidência, ela é um argumento cosmológico da existência de Deus. Afirma que o universo ao nosso redor é um efeito que requer uma causa adequada. Essa linha de evidência depende de três pressupostos. O primeiro é que todo efeito tem uma causa. O segundo, o efeito causado depende da causa que o gerou. E o terceiro, a natureza não pode originar a si mesma. Se algo existe hoje, ou ele veio do nada, ou foi gerado de algo que deve ser eterno. Esse algo eterno, a segunda opção, pode ser tanto o próprio cosmo, que precisaria ser eterno ou ter um princípio eterno, quanto o acaso, ou até mesmo Deus, o ser eterno. Dizer que o cosmo veio do nada remete-nos à ideia de que ele criou a si próprio. Isso é uma contradição lógica, pois para algo gerar a si mesmo é necessário que ele, ao mesmo tempo e da mesma maneira, exista e não exista. Além disso, a autogeração jamais foi cientificamente comprovada. Uma variação desse ponto de vista, que afirma a eternidade da matéria, é chamada de teoria do estado eterno. Ela sugere que a matéria é constantemente criada perto do centro do universo e destruída no perímetro mais externo do espaço. No entanto, não há evidência para apoiar essa teoria, e caso fosse verdadeira, isso violaria a lei da conservação de massa e energia. Será que essa questão de causa e efeito não se aplicaria a Deus? Ele também não é um efeito e que necessita de uma causa? A resposta é não, pois Deus não é um efeito. Um efeito é algo que requer uma causa. Ele é eterno. Se o cosmo não gerou a si mesmo, então deve ter sua origem em algo eterno. Uma opção é entender que o processo cósmico é eterno, mas isso dificilmente é considerado. Na verdade,
quase todos acreditam que o universo teve início, independentemente de quanto tempo atrás isso possa ter ocorrido. Outra hipótese é da existência de algum princípio eterno, no caso, ou de uma inteligência cega. Acredita-se, acreditar, né, vamos dizer assim, nisso, necessita de muita fé. É possível demonstrar matematicamente que o acaso não poderia ter produzido o que vemos hoje no universo. Mesmo que fosse capaz de produzir moléculas e átomos, a matéria-prima do universo, esse princípio inanimado também seria capaz de gerar aspectos imateriais da vida, como alma, espírito? A terceira opção é o argumento teísta, ou seja, esse ser eterno que criou o cosmos é Deus. Isso não significa que o universo revele em todos os detalhes o caráter desse ser eterno, mas implica que existe um ser inteligente, vivo e poderoso que formou o universo. Vivo porque a vida ou a não vida não é capaz de gerar vida, ou seja, a vida não pode ser gerada da não vida. Poderoso porque a natureza do que foi formado é inteligente. E inteligente no todo porque existe ordem e harmonia no cosmos, algo que o acaso não conseguiria gerar. Duas passagens chaves da Bíblia mostram a criação como um canal de revelação. Por exemplo, citaremos Salmo 19, do 1 ao 6. Neste salmo, Davi escreve sobre a continuidade da revelação por intermédio da criação. Os verbos expressam ação contínua, indicando que os céus, o firmamento, o dia e a noite continuamente proclamam a glória de Deus. Ele também escreve que o centro ou arena dessa revelação é o universo, os céus, a terra. O caráter dessa revelação é bastante claro, mesmo não sendo verbal, e atinge todas as pessoas, em todos os lugares. Ela recobre toda a terra e todo mundo pode percebê-la. A maioria das pessoas consegue perceber o sol, o ciclo do dia, da noite, até mesmo os cegos são capazes de sentir o calor do sol. Essa revelação deve levantar dúvidas na mente das pessoas. De onde viria este calor? Quem criou o sol? Além disso, o conteúdo dessa revelação é duplo. Revela algo a respeito da glória e da grandeza de Deus. Outro ponto da Escritura, que podemos analisar é Romanos 1, do 18 ao 32. Nessa passagem-chave, a ênfase está sobre a revelação da ira de Deus, pois a humanidade rejeita o que poderia conhecer sobre o Senhor por intermédio da criação. A revelação da sua ira vemos no verso 18. A ira de Deus é revelada contra todos os que suprimem a verdade e que praticam a iniquidade. Os detalhes de como essa ira é revelada são mencionados nos versículos 24 e 32. O motivo para sua ira, 19 e 23. Existem dois motivos. É possível conhecer algo a respeito de Deus, mas em vez de receber essa verdade, as pessoas rejeitaram a revelação e realmente a perverteram. O cosmo, ou seja, as coisas que foram criadas, revelam claramente o poder de Deus e a natureza divina. Em outras palavras, ao observar o universo a seu redor, toda a humanidade deveria reconhecer que existe um ser supremo. Em vez disso, os homens rejeitaram essa verdade e criaram ídolos, apesar de serem muito superiores a ele. O resultado da sua ira, que aí nós vemos nos versos 24 a 32, pelo fato dos homens terem rejeitado a revelação geral, Deus os entregou. Alguns pensam que isso foi uma permissão dada às pessoas para que sofressem a consequência de seus pecados, mas o verbo está na voz ativa nos versículos 24, 26 e 28, indicando que o Senhor tomou uma atitude. Outros interpretam o sentido desse verbo como restritivo, isto é, Deus privou o homem da graça comum. Outro grupo entende que essa foi uma atitude positiva que demonstra o juízo divino ao entregar as pessoas para serem julgadas. Essa noção inclui um sentido privativo, mas é um ponto de vista que enfatiza mais a ação
do que a permissão. Essa perspectiva entende ao mesmo tempo que as pessoas são responsáveis por suas atitudes pecaminosas. Por exemplo, podemos conferir Efésios 4,19, que lá é utilizado o mesmo verbo. O homem é condenado justamente porque não aceitou o que Deus revelou sobre si mesmo, por meio da criação. Norman Geisler reafirmou o argumento cosmológico da seguinte forma: existe um ser limitado e mutável. Negar isso exige uma confirmação de um ser existente. Por isso, ela anula a si mesmo. A existência presente de cada ser limitado e mutável foi causada por outro ser. A potencialidade dessa existência somente pode ser atualizada por outra existência. Não pode haver um regresso infinito até o que gerou esse ser. Logo, existe uma causa primária para a existência atual desses seres. Essa causa primária deve ser infinita, necessária, eterna, simples, imutável e única. Ao comparar o ser defendido por essa linha de argumentação com o Deus das Escrituras, concluímos que eles são idênticos. Pela ordem do universo, nós também podemos ver a revelação geral de Deus, que seria o segundo ponto. O propósito, a ordem, a composição do que vemos no mundo necessita de um planejador. A apresentação mais popular desse argumento teológico encontra-se no livro Natural Theology, de William Paley, de 1802. Ele inclui sua famosa ilustração de que um relógio, para ser formado, exige um relojoeiro. Do mesmo modo, a formação do mundo necessita de alguém que o tenha planejado. Para ser mais eficaz, o argumento teológico deveria elaborar os aspectos mais gerais da formação da natureza em vez de olhar para seus detalhes. Podemos usar a ilustração de J. Oliver Burwell. O fato de não existirem dois flocos de neves iguais é uma evidência muito menor do propósito e do plano estabelecido por Deus para o mundo do que a importante posição que a neve possui no ciclo das estações e a provisão para umedecer a terra. Além disso, alguns dos detalhes específicos da natureza não fazem sentido para nós, muitas vezes por causa da operação do maligno, mas a imagem geral que possuímos revela ordem e planejamento. Uma ação aleatória jamais poderia ter produzido uma organização tão complexa como a que observamos no mundo. O Salmos 19:2 declara que o mundo e a evidência do conhecimento do Criador. Quando os habitantes de Listra estavam prestes a oferecer sacrifícios a Paulo e a Barnabé por pensarem serem estes deuses, Paulo os proibiu, usando esse argumento teológico da existência do Deus verdadeiro, em Atos 14:15 até o 18. A natureza apresenta o ciclo dessas estações e a dádiva que é a chuva, que traz fartura e alegria à humanidade. Essa ordem natural das coisas serve como testemunha da existência do Deus vivo e verdadeiro, disse Paulo. O terceiro ponto dos meios gerais da revelação é pela criação do homem. Como pode o homem ser moral, inteligente e vivo ser explicado a parte de um Deus moral, inteligente e vivo? O chamado argumento antropológico da existência de Deus acaba por dividir-se de várias maneiras. Buswell, por exemplo, distingue o argumento antropológico e o argumento moral do certo e do errado. Daley Mulley divide esse argumento básico em 4 partes: o argumento moral, a existência da mente, o ser completo, ou seja, a alma, e a consciência religiosa. Bem, eu acredito que essas divisões são apenas argumentos antropológicos básicos, pois todos concentram-se no homem. Portanto, independentemente da faceta da existência do homem ou da experiência enfatizada, seja a moralidade, a inteligência, as emoções, a consciência religiosa, todas continuam sendo um aspecto da vida humana e pertencentes ao argumento antropológico. As diversas facetas do homem e todas elas em conjunto exigem uma explicação, vamos dizer assim, sobre a sua origem. Todas corroboram para provar a existência de um ser moral, inteligente
e vivo, o qual poderia ter gerado o homem. Forças materiais inanimadas ou inconscientes dificilmente teriam gerado o homem. A evolução não pode produzir a alma, a consciência ou os instintos religiosos. Os ídolos inanimados não são capazes de criar vida. O salmista declarou: o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? O que formou os olhos, não enxergará? Isso está em Salmos 94:9. Em outras palavras, as criaturas vivas e inteligentes declaram a existência de um Criador vivo e inteligente. Paulo usou o mesmo argumento no Areópago. Se nós somos geração de Deus, ele argumenta então: Deus não pode ser como um ídolo de ouro ou de prata, formado pela sua criação. Isso está em Atos 17, 28 a 29. É necessário que Deus, assim como sua geração, seja um ser vivo e inteligente. E como ponto final dos meios da revelação geral, temos a revelação pelo seu próprio ser. O argumento ontológico, ou seja, o argumento baseado no estudo do ser, foi apresentado de várias formas por Anselmo, Descartes e outros, sendo aceito por alguns, como Hegel, mas rejeitados por outros, como Kant. O argumento é este: temos uma ideia de um ser mais perfeito. A ideia de um ser mais perfeito inclui a existência, pois um ser que é perfeito, mas não exista, não seria tão perfeito quanto um que existe. Portanto, que a ideia da existência está contida na concepção desse ser mais perfeito, este ser mais perfeito deve existir. Apesar desse argumento ser dedutivo, existe um argumento indutivo, de onde vêm as ideias de Deus. Nem todas as ideias que as pessoas possuem correspondem a uma realidade ontológica, mas as ideias têm causas e precisam ser comprovadas. Sabemos que existe a ideia de um coelhinho da Páscoa, mas isso não prova a realidade dessa ideia. De modo similar, a ideia de Deus existe. Como ela pode ser comprovada? Este é o aspecto indutivo do argumento. A questão é que essa ideia não pode ser explicada com dados não teístas. Vamos pensar o conteúdo da revelação geral. Existem passagens bíblicas relevantes que nos mostram com autoridade o que podemos aprender da revelação geral. Isto não é o mesmo que dizer que todos irão entender ou todas as coisas que aqui estão colocadas serão claras para todos os homens. Deus comunicou-se utilizando de vários meios, pelos quais a revelação geral se manifesta. Podemos ter a glória de Deus, conforme Salmos 19:1, o seu poder para realizar a criação do universo, conforme Salmos 19:1, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, a sua supremacia, conforme Romanos 1:20, a sua natureza divina, também Romanos 1:20, o seu controle providencial da natureza, conforme Atos 14:17, que diz: e contudo não deixou-se a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. A sua bondade, conforme Mateus 5:45, porque diz assim o texto: porque faz o seu sol se levantar sobre maus e bons, e a chuva descer sobre justos e injustos. A sua bondade, a sua existência, conforme Atos 17:28, que diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. E por fim, a sua inteligência, Atos 17:29, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata ou a pedra esculpida, ou a qualquer artifício da imaginação do ser humano. Vamos pensar no valor da revelação geral. Ao determinar o valor da revelação geral, as pessoas correm dois riscos.
ou superestimá-los ou subestimá-los. Alguns dão a impressão de que tudo o que é revelado por intermédio da revelação geral prova a existência do verdadeiro Deus da Bíblia. Isto parece superestimar o seu valor. Outros não dão valor a isso, mas estão igualmente errados, pois a Bíblia não reflete o uso desses argumentos. Mas então, qual o valor adequado? Primeiro, para mostrar a graça de Deus. O fato de Deus não ter retido sua graça após a primeira rebelião, por si só, já é graça. O fato dele não ter parado de se comunicar com a humanidade após as pessoas terem dado as costas a ele, não é algo insignificante. Sua graça continua é revelada a nós e isso segue de tempo em tempo, porque ele continua usando a revelação geral como um meio para que as pessoas conheçam algo a respeito do Deus verdadeiro. Alguns são afetados positivamente pela graça comum, mostrando evidências de moralidade e muitas vezes buscando mais dessa verdade. O segundo ponto seria para elaborar com o argumento do teísmo. Seria pretensão dizer que esses argumentos sobre a existência de Deus provam a existência do Deus da Bíblia, ainda que muitas verdades a respeito de Deus sejam reveladas por intermédio da revelação geral. Muitas coisas importantes jamais serão reveladas com a utilização desses meios. Porém, as questões levantadas pela revelação geral, as respostas apresentadas, apoiam as declarações do teísmo, em oposição, por exemplo, ao ateísmo, ao agnosticismo e ao evolucionismo. Para condenar com justiça os que a rejeitam, essas linhas de evidência colocam sobre o homem e a mulher não regenerados a responsabilidade de darem algumas respostas. Deus intencionava que as pessoas fossem capazes de perceber uma explicação mecânica, ateísta, irracional e inadequada para explicar este mundo totalmente integrado e as várias facetas do homem. A humanidade deveria responder reconhecendo que deve haver um ser vivo, poderoso, inteligente e sobrenatural por trás de tudo isso. Se os homens não fazem esse reconhecimento mínimo, porém fundamental, e em vez disso dão as costas e apresentam outras explicações, então Deus estará sendo justo se rejeitá-los e não lhes oferecer mais verdades. A rejeição do que foi revelado na revelação geral é suficiente para uma condenação justa. Contudo, isso não implica que a aceitação da revelação geral é suficiente para garantir a salvação eterna. Isso não acontece simplesmente porque não há revelação da morte sacrificial do Filho de Deus. Se o que eu disse parece que levanta uma dupla questão, fiquem tranquilos, tudo bem. Não há nada inerente errado com o fato de uma ideia ser dupla, desde que os dois aspectos abordados sejam justos. E nesse caso, ambos são. Deus providenciou antes da fundação do mundo um cordeiro para ser sacrificado pelo pecado. Portanto, apenas a revelação geral não poderia salvar. Obter a salvação fora do cordeiro seria uma provisão injusta, mas não condenar aqueles que rejeitam a revelação durante sua peregrinação na terra também seria incoerente para um Deus santo. Então a rejeição das verdades da revelação geral traz justa condenação sobre eles toda vez que ela ocorre. Imagine um aluno bem intencionado procurando um colega que precisa de $1.000 para pagar a mensalidade da universidade. Ele oferece 10 com preocupação e amor, sendo isso tudo o que possui. Mas o outro aluno pega a nota, joga no chão, dizendo com deboche: de que me adianta esse pouquinho de dinheiro? Assim que a obrigação teria esse aluno diante da atitude de desdém do colega de empenhar-se para providenciar uma ajuda maior. Contudo, se fosse capaz de dar-lhe o dinheiro como um todo, alguém o acusaria de ser injusto com o aluno necessitado?
Aceitar a oferta pequena não salvará a pessoa que precisa da oferta grande, mas rejeitá-la a condenará. Não devemos nos esquecer de que a maioria das pessoas que já viveram na Terra acabaram rejeitando a revelação de Deus por meio da natureza. E essa rejeição veio com zombaria, com substituição deliberada de Deus por suas próprias divindades. Acabaram condenando a si mesmos e quando Deus os rejeitar, o fará de maneira justa. Bem, eu agradeço você ter me acompanhado até aqui, espero o seu like, inscreva-se e até a próxima aula.